Boa noite. Boa noite, doutora Priscila. Eu estava falando que você é a estrela de hoje, que Nossa, que bom. Muito obrigada pelo convite. Adorei. veio trazer muito conhecimento para a gente. E vai ser um bate-papo bem descontraído. Pode ficar tranquila. Geminiana que é perfeccionista, vai, Virginiana. virginiana, verdade. Vai dar tudo certo. Ah, vai. Você, pessoalmente, entre aspas, porque só tinha. A gente tinha se encontrado, né, no curso da Denise de Da Carvalho, não foi? Denise. Foi o ano passado. Gente, Tem um ano, quantos. foi em setembro, né? Tem um ano. Quantos anos você acha que essa mulher tem, gente? Vocês vão chutar errado, com certeza. Não precisa falar, não, doutora. Hum, Tá? hum, Mas, hum. pela história dela, vocês vão ver que é uma mulher que já viveu bastante, que tem uma bagagem bem grande. Conta pra gente aí sua história, sua trajetória. Resume pra gente. Olha, eu posso começar pelo final. Você me fez uma pergunta é, no seu roteiro, qual era o meu livro preferido. E eu fui começar a buscar na minha memória um livro que me marcou. E aí eu fui ver o ano de edição daquele livro, 1990. E já foi um livro que marcou a minha história na nutrição. Então, eu comecei a minha história cedo, né? Eu vim no interior de São Paulo, e aí eu quis ser nutricionista na época onde nutricionista só era conhecida na cozinha, né? Nada mais, onde não tinha nenhuma voz ativa, nada. Eu fui para a USP e durante o curso eu fui me encontrando. No final do curso eu descobri a nutrição esportiva, me apaixonei, me especializei nessa área. Depois eu vim para Brasília, comecei a trabalhar na área acadêmica, fiz mestrado, doutorado, e aí eu descobri a ortomolecular. Me encantei com a ortomolecular, que a gente pode estar falando aqui, né, sobre esse assunto encantador. E depois de muitas dúvidas nas condutas, veio a cereja do bolo, né? Um bolo funcional, claro, uma cereja sem calda de açúcar, para coroar a nutrigenética. E a minha trajetória hoje é uma trajetória de 26 anos, né, na nutrição. Sou apaixonada, todo mundo que me conhece sabe que eu dou a minha alma nos atendimentos, nos meus estudos, e a minha trajetória é sempre estar um pouquinho à frente do tempo, estudando as novidades me especializando. E em toda essa trajetória, essa parte da modulação intestinal, ela foi cada vez mais se tornando referência para a base de tudo. Então, eu assisti esse começo, sabe, Eurípides? De um congresso, cada vez mais esse tema ser um tema que toma conta de 60%, 70% dos congressos. E aí a gente começa a estudar, por isso que eu me encantei muito também pelo tema que você escolheu, para estar aí também colocando a sua cara para bater, né? Com um tema polêmico, mas ao mesmo tempo que para a gente na nutrição é a base de tudo, a modulação do intestino, né? Da microbiota. Então, é isso, a minha trajetória, consegui resumir rapidamente com os temas que a gente vai abordar. Excelente. Já fez mestrado, já fez doutorado, então já estudou muito mesmo. Então tá falando com gabarito, de carteirinha mesmo. Por isso que vai ser excelente. E o primeiro tema que a gente escolheu é nutrição ortomolecular. A ortomolecular, na parte médica, não é reconhecida como especialidade, o que é uma pena, né? Porque, na verdade, ela se baseia em estudar a fisiologia, né, os mecanismos das coisas. Nada mais é do que a medicina raiz mesmo, a medicina verdadeira, né? Então, é uma pena aí que a sociedade brasileira aí de medicina ela não enxergue dessa forma, né? E a gente sabe os motivos disso, né? Que são muitas vezes as sociedades são vinculadas à indústria farmacêutica. E muito do que a ortomolecular faz é menos remédio, mais suplementação e suplementos bioativos, etc. Isso aí eu falei um básicozinho da ortomolecular na medicina. Aí o que me chamou a atenção naquela nossa dinâmica, né, que eu sempre faço para conhecer melhor meu entrevistado, você falou da nutrição ortomolecular.
Me explique como se estivesse explicando para um leigo mesmo. O que seria a nutrição ortomolecular? Bom, primeiro a especialização que eu fiz, né, acho que, se não me engano, não existe nutrição ortomolecular, foi de medicina ortomolecular. Então foi mais legal ainda, porque lá eu conheci o que um médico ortomolecular faz, toda a modulação hormonal, para poder estar trabalhando em conjunto com o médico. Então, me encantou mais ainda essa união, né, esse poder da equipe multidisciplinar e como essa integração dos hormônios com os nutrientes fazem toda a diferença na vida da pessoa. Então, assim, a nutrição ortomolecular nada mais é do que a nutrição celular. Porque quando as pessoas comem, Eurípides, elas acham que elas vão absorver aquele alimento, não é? Então, eu como uma maçã, eu vou absorver os nutrientes que tem aquela maçã, mas não vai absorver os nutrientes daquela maçã. Ela vai mastigar, tudo começa num processo eficiente da mastigação, e a gente sabe que as enzimas são liberadas, que tem o fator emocional, a gente sabe que a nutrição é muito mais do que a ingestão, tem que digerir, absorver, metabolizar os nutrientes. Por isso que tudo é uma orquestra e não tem como parar de estudar. Porque quando você começa a estudar, você vê que não tem outro caminho. Que a gente tem que chegar na célula, no nutriente bem absorvido. Então a nutrição ortomolecular nada mais é do que a nutrição celular. Então o combustível vai para o lugar certo. O metabólito do nutriente vai para o lugar certo. Então, é mais ou menos por aí que a gente resume o que é a nutrição ortomolecular. E trabalha em conjunto com a medicina ortomolecular, porque elas têm o mesmo objetivo, que é o quê? Combater o estresse oxidativo, que vem dos radicais livres, do excesso de radicais livres. Então, radicais livres são moléculas reativas que a gente produz normalmente, mas o excesso deles é que vai causar esse estresse oxidativo na célula, que vai gerar dano para aquela célula. E aí, quando a gente começa com esses danos celulares, a gente tem um comprometimento daquela função. Então, aí os nossos rins, a parte óssea, a parte da visão, né? Que aí entra a genética aí por trás, onde que vai ser, quais são, ou qual o órgão, quais os órgãos afetados, né, nesse estresse oxidativo. Então, o objetivo da nutrição ortomolecular é combater o estresse oxidativo, combater esses excessos de radicais livres e diminuir essa inflamação crônica que acontece por causa dessas reações. Que essa inflamação crônica no dia a dia é que vai causar o aparecimento de várias doenças, ou intolerâncias alimentares, ou disfunções emocionais, que começa tudo numa má nutrição celular. Excelente. Você falando, você faz cursos junto com médicos. Ultimamente, eu tenho visto, eu faço cursos junto com muitos nutricionistas. Mas para você ver como agora a minha profissão tá diferente. Exato. Não existia isso há 20, 26 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, o nutricionista hoje, eu acho que também é uma característica, muitos nutricionistas, muitos colegas estudando, se especializando, né, e mostrando sua competência no mercado de trabalho, porque é assim que você consegue se estabelecer, né, como uma classe respeitada. Não é? Mas tem que se especializar, estudar, e aí hoje está acontecendo mais essa integração. Os médicos indo ao encontro dos nutricionistas. Não é só você. Porque não dá para trabalhar sozinho hoje em dia. Eu, na proctologia, sem uma boa nutricionista para encaminhar meu paciente, eu vou estar fazendo nem 20% do que eu podia estar fazendo para o paciente, né? E isso que você disse da ortomolecular, eu acho importantíssimo. Que, na verdade, então, é a busca de um equilíbrio do sistema oxidativo com o sistema redox, né? Que, na verdade, hoje eles falam redox. A partir do momento que a gente nasceu, a gente já começa a se inflamar, entre aspas, né? Não tem como. A inflamação, ela é inerente do ser vivo. Então, o que a gente tem que buscar é o equilíbrio para que o sistema de antioxidação esteja sempre
preponderando sobre a oxidação. Tem um livro muito interessante que fala disso, que eu li recentemente, que é o que o seu médico não sabe sobre nutrição pode estar matando você. E lá ele fala exatamente disso, do sistema antioxidante tem que estar preponderando. E como é que você faz a parte que está te inflamando diminuir? Diminuir os agentes agressores, que aí você não precisa nem estar repondo antioxidantes. Você diminuindo o que está te oxidando já ajuda muito, já colabora muito, né? E é difícil, né? Porque assim, a gente vê as pessoas cometendo hábitos frequentes, por exemplo, como tomar café né, com cápsulas industrializadas o dia todo, 4, 5, 6. Então a gente não está nem falando mais sobre café, se faz bem ou se faz mal. A gente está falando de um café totalmente químico, cheio de alumínio, né, de níquel, de metais tóxicos, disruptores endócrinos. Então, hoje, a nutrição, ela tem isso aí que você falou, está cada vez pior, essa inflamação, por causa da indústria, por causa dos conservantes, por causa dos produtos, da praticidade. Né? Existia isso também? Essas cafeteiras, as pessoas tinham isso em casa antigamente? Não tinha. Exato. Não O tinha. pessoal tem que entender que é prático, beleza, é prático pegar aquilo ali que está no congelador, feito lá naquela indústria grande, e colocar ali para fazer para você, mas eles usam isso como a regra. Isso tem que ser a exceção. De vez em quando você está num lugar que não tem outro jeito, então pronto. Aí praticar o 90-10, tentando chegar ao máximo do que é benéfico para você, você já tem um benefício muito grande, né? Já não precisa ser também muito xiita com as coisas, mas a gente chega num momento que a gente está na sintonia fina, e eu vejo a ortomolecular como essa sintonia fina, que me ajuda essas pequenas nuances, os metais pesados, e como você diz, a nutrição celular, que o importante é o que chega lá na fonte, né? O que está dentro da sua mitocôndria para virar um ATP, se a sua mitocôndria está conseguindo limpar o resíduo daquela oxidação. Então, é muito bonito. E quanto mais você estuda, mais você quer aprender, né? É apaixonante, né? Você que entrou nesse mundo agora da nutrição, você vê como é apaixonante, como a gente não consegue parar de estudar. Quem se apaixona por esse assunto, né? O organismo, ele funciona como uma empresa. Então não tem como um órgão estar trabalhando bem e o outro não. Uma célula está sendo nutrida e a outra não. É todo um sinergismo que acontece, né? Que vem do que começa do mais básico, que é o que você come. E do que você também deixa de comer e do que você se intoxica. Então, quando a gente fala também a ortomolecular, além de combater radicais livres, pensar no estresse oxidativo, numa mitocôndria eficiente, né, para a produção de energia, para diminuir cansaço, todo mundo hoje se queixa de cansaço. É difícil, né? Uma pessoa que não tem essa queixa de rendimento, de concentração de energia, de sono. Então também é a parte de desintoxicação, a gente pensar em como desintoxicar essa célula de uma maneira eficiente para o organismo. A gente está num outro degrau da nutrição agora. Não é Excelente. só alimentação, mas, né? Excelente. Um ajuste mais fino. A alimentação é um dos pilares, né? Mas aí tem o sono, tem o controle do estresse, tem atividade física, que tudo está interligado. Não tem como andar sozinho mais, né? E aí a gente consegue agora linkar no próximo assunto, que me interessa muito, que eu já tentei entrevistar, já entrevistei a Natália Tartucci, que foi sua colega que foi junto no curso lá, né, nos Estados Unidos, e eu não sei por que cargas d'água esse Instagram insiste em não deixar salvo a live com ela. Então, aí, agora eu resolvi chamar, vamos dizer, a mestra dela também, que eu sei que você foi uma das mestras dela ali, para a gente falar fui uma professora. Pronto, de nutrigenômica e nutrigenética.
Explique para leigo mesmo, como se estivesse falando para um leigo, o que seria essa parte da nutrição? Então, primeiro eu vou dizer como que eu caí apaixonada também pela nutrigenética. Quando eu passei na ortomolecular, primeiro você quer aplicar... Obrigada, Bruna. O elogio de você vale o dobro. Beijo. A Bruna tá me devendo a live, depois eu vou cobrar dela. Então, o ano passado, eu, Bruna, Natália, a gente foi para os Estados Unidos para fazer um curso, né, de nutrigenética. Foi muito bacana, a gente viu como a gente está atrasado, como é um centro de referência mundial, que é no centro da Carolina do Norte, ele trouxe uma visão diferente para a gente do futuro. E não tem futuro sem genética, não tem futuro sem essa individualização, essa nutrição e essa medicina de precisão. Esse é o futuro. Então, o que cabe a gente é estudar. E por que me chamou tanta atenção? Eurípides, quando você estuda ortomolecular, quando você estuda estresse oxidativo, quando você estuda detoxicação, metilação, vias metabólicas, você vê a necessidade, quando você não sabe de onde vem essa variação genética, essa necessidade de suplementar tudo para todo mundo que tem essas deficiências. Então, a nutrigenética, ela entra na individualização do que é fundamental. Aquela orientação precisa, daquela nutrição e aquela medicina individualizada. Porque não é todo mundo que precisa de um aporte de enzimas para fazer, por exemplo, o que a gente está falando aqui, de combate aos radicais livres. Você, com pequenas doses, você já aumenta a produção daquelas enzimas. Tem gente que tem deficiência naquela enzima. Então, você precisa entrar com orientações, prescrições específicas para aquilo. E o que é a nutrigenética, né? A gente pode chamar de genômica nutricional, o conjunto da nutrigenética, nutrigenômica e epigenética. Por que a gente tem que falar junto da epigenética? Porque a nutrigenética em si, ela não é nada. Não adianta nada eu conhecer os meus genes se eu não tenho a visão do que a epigenética, do que os hábitos, eles vão modular aqueles genes. Como que eles vão silenciar a expressão daqueles genes através dos hábitos. Então, no frigir dos ovos, os hábitos são muito mais importantes do que a genética. Por isso que eu quis trabalhar com a genética. Porque se você começa a estudar genética e você começa a visualizar um quadro negro na sua frente, qual é a primeira emoção do ser humano? Negativa, não é? De qualquer coisa. Eu tenho um problema no meu estresse oxidativo, vou aumentar mais radicais livres. Vamos falar do assunto que a gente estava falando aqui. Não é ruim? Verdade. Agora, se você vê que o que você pode fazer, a sua conduta nutricional, médica, sua conduta na suplementação, na alimentação, ela tem um poder muito maior do que você imagina, porque vai silenciar a expressão daquele gene, potencializar ruins, potencializar os favoráveis, você fica mais encantado ainda, porque você vê o que você vai usar da ortomolecular mesmo para aquela pessoa. Então a nutrigenética, ela através do mapeamento genético dos seus genes, a gente vai prescrever condutas nutricionais adequadas. Então, tanto na alimentação quanto na suplementação. Às vezes você tem que comer mais e suplementar, às vezes só comer mais algum alimento. Porque a gente tem variantes genéticas, que eram chamadas de polimorfismos, que alterações na cadeia genética de alguma enzima, por exemplo, que vai determinar isso. Então, vou dar um exemplo para você, por exemplo, o mais comum, um exemplo, por exemplo, é ótimo, o mais comum, que é do ácido fólico. 40% da população mundial tem uma variante genética na enzima metiltetraidrofolato redutase, que faz a conversão do ácido fólico em metilfolato para ser absorvida. 40% da população mundial. Então, quantas mulheres, inclusive eu, que não sabia disso, tomei antes de engravidar o ácido fólico, e aquilo pode ter feito mais efeitos ruins do que favoráveis. Porque a gente sabe que quando esse ácido... Eu tenho, tá? Essa variante genética. Eu sou uma das pessoas que tem. Então a gente sabe que quando existe essa metabolização e a pessoa tem uma variante genética que não
metaboliza o ácido fólico corretamente, é mais lenta essa degradação e você não absorve o que você tinha que absorver, também o ácido fólico que não é metabolizado, ele acaba fazendo mal. Ele age como uma toxina. Então tem muitos estudos hoje, muitos estudos, em muitos países que antes da mulher suplementar ácido fólico, antes do médico suplementar, o nutricionista, principalmente o médico, né, que antes da gravidez ou no começo da gravidez prescreve em doses maiores, faz um exame para ver essa variante genética só. Então, o que é legal na nutrição? Você tem painéis genéticos extensos, onde você consegue analisar vários genes ao mesmo tempo. Então, eu não fico sabendo só desse, que eu tenho que comer mais vegetal, verde escuro e suplementar. Eu fico sabendo de um monte de coisa que me faz mudar e melhorar a parte mental, com mais concentração. É assim, o que a gente quer? O que o ser humano quer quando compra um carro? Quer o quê? Que o carro funcione da melhor maneira, né, possível. Nós, dessa medicina, dessa nutrição de precisão, o que a gente quer? Que o organismo da pessoa atinja o máximo do seu potencial, não é? Sim. De todos os potenciais. Cognitivo, né? Concentração, principalmente, que está falando muito da saúde mental, físico, todos. Né? Da parte de libido, de todo. É uma integração mesmo. Emocional. E a gente consegue ir sabendo as principais variantes genéticas, os suplementos que a gente tem que usar, voltando lá para a ortomolecular e a alimentação, para que a gente consiga esse máximo de desenvoltura da nossa máquina. Então, é esse o futuro. Ninguém vai usar mais medicação sem saber se aquela medicação é a melhor para você, por um exame genético. Alimentação, suplementação. Mas agora a gente está ainda naquela fase de estudo, porque não é moda, é uma ciência, Euripides. Existe a Associação Internacional de Nutrigenética, é uma ciência já consolidada. Mas no Brasil a gente sabe que as coisas estão um pouquinho, né? Começam um pouquinho antes. Então ainda a gente tem a gente sabe que até hoje tem gente que não acredita tanto na modulação, imaginem, intestinal, né? Na ortomolecular, na modulação hormonal. Modulação hormonal a gente diz para quem está com deficiência, né? Não, é essa a modulação hormonal, esse é o equilíbrio, como a medicina integrativa, a nutrição integrativa, quiçá a genética. Né? A Natália falou, numa dessas lives que apagou, vamos falar assim, que lá nos Estados Unidos o pessoal já consegue fazer esse mapeamento da genética a um certo ponto que já fica tipo não é um código de barras, tipo um leitor que ele chega na farmácia, por exemplo, já apresenta aquilo ali, já vai mostrar qual medicação que ele tem mais sensibilidade, que ele tem alergia, que ele não pode usar por conta de ter um polimorfismo desse, já está nesse nível? Isso foi um projeto lá da Carolina do Norte. Então, o projeto é também ter isso para a parte de nutrição. Olha que bacana, você vai ao supermercado e vai saber o que é melhor para você na hora de escolher. Assim, imagina toda essa tecnologia. Então, sistemas operacionais, tudo voltado para a sua individualidade na hora de elaborar uma dieta, né? Na hora de fazer um suplemento. Então, sim, existem projetos e é esse o futuro. Não tem como fugir. Não tem como. Então, assim, eu que assistia a nutrição, meu pai, quando eu falei que ia fazer nutrição, que ia sair do interior de São Paulo, ele falou, você vai ser cozinheira? Foi essa a pergunta que ele me fez. Então, a gente está falando de 30 anos atrás, quando entrei na faculdade. E olha como é que está hoje. Alguém fala que o nutricionista vai ser cozinheiro hoje? Não. Não, claro que não. Então, o que vem pela frente, né? O que vem pela frente é a genética desbravando o mundo. E aí a gente não pode ter medo, sabe? De colocar a cara para bater. Porque, assim, 35% é a genética. Só que você mostrar isso para o seu paciente, ele entender, ele tem mais consciência dos hábitos. Então, ele vai conseguir ser um agente maior e vai ser mais autorresponsável sobre si mesmo, porque a gente sabe também, né,
que as pessoas querem ser emagrecidas, as pessoas querem um remédio. E você conhecer os seus genes, você vai se conhecer. E aí, o poder está muito mais na sua atitude, nas suas escolhas. E para os profissionais, o que é bacana, que é o meu sonho, né? O meu sonho é que esses profissionais, como hoje a gente consegue falar de ortomolecular entre o médico e o nutricionista, a gente também tenha equipe de médicos, nutricionistas, professores de educação física, psicólogos que entendam dessa parte genética. Né? Por isso que eu e a Bruna, a gente é coladinha, assim, porque a gente estuda junto, e aí são complementares, né? A medicina e a nutrição ali, juntinho, então não tem por onde correr. Então, quando a gente fala lá em ortomolecular, pensando num antioxidante, que ele age direto na célula, como, por exemplo, a vitamina C, a vitamina E, o beta-caroteno, a gente também tem os antioxidantes que agem nos precursores, são precursores enzimáticos, agem nas enzimas, né, que vão melhorar esse processo oxidativo. Então, quando a gente tem uma variação genética, a gente tem outra conduta. A gente sabe aonde a gente vai agir. E o que a gente tem que potencializar para silenciar a expressão desses genes. E aí, quando a gente fala em silenciar a expressão dos genes, ativar outro gene, a gente está falando de epigenética, que são os hábitos influenciando os nossos genes. Isso é o mais bacana, não é? Não, porque com certeza. eu fiz o meu exame, uma das primeiras, e fiz do meu filho, ele tinha 9 anos. E eu fiquei horrorizado com o resultado do exame. Não foi bom. Nós dois temos alta sensibilidade ao glúten para ser doente celíaco. Aí que eu comecei a estudar mais ainda, Eurípides. Eu falei assim, não, eu vou estudar esse negócio. E eu vi que é um presente quando você sabe que você trouxe. Por quê? Você diminuindo a exposição daquele agente durante uma vida não é tirar, ninguém precisa tirar nada, ninguém precisa fazer dieta radical. Só diminuir a exposição àquele agente agressor que vai te inflamar mais, voltando à inflamação. Que a gente começou a falar do começo. Tudo gira em torno do estresse oxidativo, da inflamação, do você inflamar menos, combater os radicais livres. Todo mundo quer ficar bonitinho, né? Combater o envelhecimento celular. E nisso, Priscila, entra até o fato de, às vezes você não conhece que tem uma variância dessa, aquele antioxidante que você está tomando, por você não metabolizá-lo corretamente, ele pode virar um pró-oxidante. Então você pode estar piorando em vez de estar melhorando, né? Exatamente. Então, assim, sabe aquela coisa? Eu sei que é mais prático. É muito mais prático você ter um protocolo pronto, aí o paciente chega, você imprime aquele protocolo. E a gente sabe que a maioria, muitos profissionais fazem isso. Dá muito trabalho fazer uma investigação genética e fazer um protocolo individualizado. Mas, gente, quem escolheu essa profissão tem que saber que você escolheu o melhor para o seu paciente, não para você. Então, o melhor para o seu paciente é, sim, você estudar o caso de cada um, individualidade ao máximo. Aí você prescreve, claro que a clínica é soberana. Então, o exame genético nunca vai ser soberano uma clínica, ele é complementar. Ele é complementar a tudo, aos hábitos, ele é complementar ao exame bioquímico, ele é complementar, mas quando você junta todas as pecinhas, você vê como as coisas fazem sentido e qual é a melhor conduta que o profissional tem que tomar. Então, aqueles nutracêuticos que a gente viu lá na horta molecular e que a gente sabe o quanto que é importante, né? O que é nutracêutico? É um composto bioativo dos alimentos, em forma de suplemento, que você usa com mais concentração. Por exemplo, óleo de peixe, a gente usa ômega 3 em forma de suplemento, né? Licopeno em forma de suplemento. As vitaminas em forma de suplemento. Então, para quem usar e quanto usar? Tem como usar tudo que a gente conhece para as pessoas? Não tem. E tem alguns, sabe o que é bacana quando você estuda o mapa genético da pessoa? Alguns compostos, eles servem para vários objetivos, sabe? Por exemplo, quem tem um polimorfismo ali na vitamina D, que tem dificuldade nessa variante genética em absorção da vitamina D, e aí você começa a estudar, ela faz parte desde da parte cognitiva, ali, para prevenção,
de Parkinson, Alzheimer. Como é que alguém vai imaginar que uma suplementação de vitamina D diária pode te ajudar até a aumentar a fertilidade para você engravidar, porque você tem um polimorfismo ali naquela parte, né, específica. Então, passa a ser uma conduta temporária, né? Hoje em dia está todo mundo obcecado com o nível de vitamina D por causa do Covid. A gente sabe que tem que manter entre 60 e 80, ponto. Não, não é só isso. Não é chegar no 60 e 80 só. A gente tem, quem tem essa variante genética, por exemplo, ligada com esses problemas que eu acabei de falar, relacionados com a vitamina D, tem que ter aquele aporte pequenininho diário. Porque os receptores do corpo todo, que você tem aquele problema, eles estão pedindo. Então você consegue fazer uma metilação, você consegue fazer um silenciamento da expressão desses genes com doses pequenas de nutrientes, mas que vão ser coisas para uma vida, entendeu? Então, não é modismo de hoje. Eu tenho que tomar vitamina D por causa do Covid. Ou eu tenho que tomar ômega 3 para melhorar meu colesterol. Não, vai saber qual ômega 3, qual é o poder, qual é a função daquele ômega 3, se é mais com DHA, EPA, para aquele ser humano. E como que isso tem que ser aderido dentro de um contexto de uma vida toda, desde criança. Não é fantástico isso? Não Não é apaixonante? É fenomenal. É fenomenal, é o mapa da vida. Você falando com essa paixão, dá mais vontade ainda de aprender a respeito. Priscila. Só estudo isso há 8 anos, mas eu espero, assim, até o final da minha vida da nutrição, conseguir, assim, mais e mais respostas, né? Porque é uma ciência que está evoluindo todos os dias. Priscila, que pé anda isso no Brasil, por exemplo? Eu quero que um paciente meu faça um exame desse, como que é feito, como colher, para onde enviar, então, como solicitar, olha, né? Até para saber qual prancha de genes que eu preciso pedir, o local que faz já me dá essa assessoria, essa logística. Me explica como é que funciona isso. Olha, existem várias empresas hoje em dia que fazem mapeamento genético. Várias. Qual é a melhor filosofia, na minha opinião? Aqui você abrange mais genes, mais polimorfismos, para você ter mais segurança daquele laudo. Então, vou te dar só um exemplo. O gene mais famoso que é estudado para o Alzheimer, a APOE4, né? É a variante ali. Mas só ele, sozinho, não diz muita coisa. Então, um painel bom para Alzheimer é um painel onde a gente vê todos os outros polimorfismos relacionados com o Alzheimer, com o aparecimento, né, com maior risco, porque exame genético é maior risco, não quer dizer que vai ter. A gente acabou de falar que 65% são os hábitos que você pode silenciar a expressão desses genes. Então, genética não é destino. Tá. Então, quando você põe os genes também protetores dentro de um painel genético. Então, eu trabalho muito, Bruna e outros Natália, a gente trabalha com uma empresa que é italiana, que tem uma equipe de geneticista, porque assim, nós não somos geneticistas. E quando a gente pega um gene para analisar, a gente erra. Porque a gente também tem que ver os outros protetores. Você não pode só olhar o APOE4. Tem gente que tem polimorfismo no APOE4, tem a variante genética para o Alzheimer, mas os outros relacionados, eles não têm. Eles têm os protetores. Então, quer dizer o quê? Que não vai, o risco é mais baixo. Então, você erra muito, Euripides, quando você analisa genes isoladamente, poucos genes. Então, eu gosto da DF Médica, trabalho muito tempo com eles, e a gente tem que estudar e escolher assim, os laudos que você quer trabalhar, e estudar e ver por que você quer aquilo. Não adianta só você pedir exame genético se você não sabe contextualizar, sabe? Então, pegar lá o perfil dos macronutrientes e também cruzar com os micro e cruzar com as doenças neurodegenerativas. Então, você conseguir fazer uma sopa de letrinhas e traduzir tudo isso em poucas condutas para o paciente. É esse que é o objetivo. Não é complicar a vida do paciente. Tá? Entendi. Então, aí existem vários exames genéticos.
dentro das mesmas empresas, as pessoas fazem exame de esporte, exame de nutrigenética, exame de longevity, que é de longevidade. Então, o ideal é a gente pegar o máximo de polimorfismo e de exames e juntar para estar prescrevendo isso. E o bacana é feito pela mucosa da bochecha, né? Que é uma vez na vida que você faz aquele painel. Então, você não precisa repetir aquilo, né? E o custo varia de acordo com os painéis que você faz, quantos exames você faz. Qual que é o mínimo e o máximo que ficaria um exame desse, Priscila? Olha, Uma média. Isso. Mais ou menos, um exame simples é mais ou menos 3 mil, um exame mais extenso 5 mil e pouco, assim. É o preço de um celular, né, Eurípides, que as pessoas gastam. Mas o pessoal tem que lembrar que é uma informação para a vida inteira, que aquilo ali vale então, assim, para tudo. É muito investimento que as pessoas dão. E no Brasil, essa cultura não é muito desenvolvida de você cuidar da prevenção, né? Verdade. Que se você estiver doente, com uma doença grave, e precisar fazer um exame genético, você faz. Agora, você não tem nada. Você precisa mudar a sua qualidade de vida, melhorar, pensar lá na frente. Quero saber quem são as pessoas na faixa de 30 anos que começam a pensar lá na frente. Então a gente precisa mudar essa cultura e pensar que ela desde criança precisa ser modulado. Verdade. Desde a gestação. Porque a gente já sabe que na gestação já muda a microbiota da criança, do bebê. Então é uma coisa tão maluca que assim, cada dia a gente tem mais informação e a gente vê quanto a nossa máquina, e a gente sabe que a gente vai viver mais, né? A gente está vivendo mais e a expectativa de vida cada ano é aumentada. E como é que a gente vai viver mais? Priscila, eu costumo falar assim, que existe a diferença entre viver e sobreviver. O pessoal está sobrevivendo mais e eu meço a qualidade de vida das pessoas da seguinte forma. Eu quero chegar aos 100 anos, mas eu quero chegar aos 100 anos limpando a minha própria bunda. Se outro precisar limpar a minha bunda, não está valendo viver todo esse período extra, né? Então, concordo com você. A gente está nessa busca da qualidade de vida, não só sobreviver, e sim viver com qualidade, né? E assim desde a minha primeira consulta, assim, o que eu quero passar para as pessoas, que nutrição, a minha primeira nutrição, que eu falei para você, foi a nutrição esportiva. Hoje, a nutrição esportiva, infelizmente, muita gente está confundindo a nutrição esportiva com ração. Então, pensando só em frango com batata doce e ponto. Em macronutriente e ponto. Em pensar em shape, porcentagem de gordura e ponto. Não. Chegou um paciente para mim 1 mês e meio atrás, até comentei hoje o resultado com meu marido, fiquei muito feliz. Só comia, o café da manhã 5 ovos, só comia proteína o dia todo, não tinha micronutrientes, não tinha carboidrato, nada. Eu fiz a alteração da dieta dele, ele voltou a comer arroz e feijão, comia fruta, comia mais vegetais, fiz um equilíbrio, né? Ele simplesmente, 1 mês e meio, ele ganhou 3 quilos de massa muscular, reduziu 6 de gordura. Tá bom para você? Comendo comida de verdade. E muito feliz. Então, a gente tem que desmistificar um pouco, e menos é mais, né, Eurípides? Com certeza. O simples é o mais importante. E aí, a genética, ela só vem para mostrar o que é o importante para você. Mas a base de tudo vai ser o agir. Vai ser a pessoa mudar o seu hábito. Pronto. Com essas informações. Você explicou bem os tópicos que a gente escolheu e eu creio que deu para entender um pouco do que é o próximo tópico que a gente separou, né? Que você trabalha com a nutrição de precisão. Então, já deu para entender o que seria isso, mas você pode dar uma pincelada geral? Então, o que seria a nutrição de precisão? Sim, então a gente estava falando da nutrigenética, aí agora a gente vai falar da nutrigenômica. Quando a gente estuda lá na ortomolecular, quando a gente estuda, vocês mesmos, as pessoas olham, apontam no Google lá, sei lá, por exemplo, licopeno, ômega 3, coloca qual é a função disso?
né? Então, na célula, a gente tem uma função, mas essa função ela não é igual para todo mundo. Então, a nutrigenômica, o que ela é? É aquele composto bioativo indo lá naquela célula, fazendo o silenciamento da expressão daquele gene. Então, a nutrigenômica, que é através da nutrição celular, dessa nutrição de suplemento de alimentação, ela vai ter o papel inverso da nutrigenética. Então, não são os seus genes dizendo como vai ser sua dieta, é o composto bioativo, a nutrição dizendo o que vai fazer nos seus genes. Então, a gente sabe quais são os compostos, quais são os alimentos melhores para a individualização dessa dieta, para a nutrição. E é como se fosse a pessoa conhecer e ela entender mais dela mesma. Aí, assim, claro que tem muita gente que já fez exame genético, principalmente comigo, que eu sou pioneira, eu sei, em Brasília, e não entendeu, e não usa. Eu sei que tem, porque não entendeu a ferramenta, o ouro que tem nas mãos. Eu sei disso porque algumas pacientes somem, né? Como eu atendo há muito tempo, você imagina, tem paciente... Hoje a gente estava olhando o prontuário de que eu tenho de 2001. É muito tempo que eu estou em Brasília desde 98, né? Que eu vim de São Paulo para cá. Então tem muito tempo que eu estou aqui. E aí a gente vê isso, assim, já vi gente que teve paciente minha que fez exame genético, aí ficou um tempo sem vir. Aí veio na amamentação. Então, eu queria que você ajustasse, não acompanhei a gestação, queria que você ajustasse a dieta. Aí eu vou, claro, toda consulta eu vou, olho os resultados, fiz um resuminho, sabe? Fiz uma planilha de resumo e olho o resultado daquele paciente. Mas ela não entendeu nada, Euripides. Não usou nada na gravidez, os resultados do seu exame, e não entendeu o que isso vai fazer na diferença da sua célula, do seu futuro. Então, por isso que o meu sonho é que mais médicos, mais profissionais, mais nutricionistas entendam e falem. Aí chega lá num consultório de um outro profissional, que a gente sabe que existe muito esse rodízio. Então, eu fiz um exame genético. Deixa eu ver o seu exame genético, eu quero ver. Nós vamos usar ele aqui. Não é? Mas eu sei que a realidade hoje deve ser que... você fez? Isso não serve para nada. Então, porque o desconhecimento assusta. Então, né, o que é desconhecido, assim como probióticos, assim como as coisas que agora a indústria entrou no meio, né, Euripides? Então agora o probiótico é importante. Verdade. Não é? E aí entra no nosso outro assunto, que pessoas que já estão na estrada há muito tempo, e eu aprendo muito com todo mundo, eu sou aquele tipo de pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Barakat está há mais de 30, 40 anos fazendo um tipo de medicina, e ele tem os livros dele. Com certeza eu pegar o livro dele, está me atalhando alguns anos de experiência que eu perderia dando ali murro em ponta de faca. Claro, eu vou aprender com o que ele está claro. me passando ali. E isso que você disse, aí chega para um colega com um mapa genético desse. Não, isso não serve para nada. Em vez de atiçar a curiosidade dele para pesquisar, para correr atrás daquilo ali. Então, realmente, não é brincadeira, não. E eu faço sempre uma pergunta para quem já está na estrada há muito tempo, e eu sei que você também faz isso. O que seria modulação intestinal para você, Priscila? Então, para mim é a base de tudo. Porque a gente não começou a falar de nutrição celular, não foi a primeira coisa que eu falei aqui? Nutrição celular. Como é que a gente nutre uma célula se a gente não absorve aquele nutriente? E a gente vai absorver no intestino. E tem muita variante genética, muita de absorção relacionado com o metabolismo de vitaminas, que a maioria, intestino. Então, se eu tenho já uma variante genética naquela vitamina e ainda tenho um aumento da permeabilidade intestinal, né? Se eu tenho uma variante genética que, como eu disse para você, com maior probabilidade de ter doença celíaca, sensibilidade ao glúten, com uma desbiose, é o gatilho. Então, o desequilíbrio, a genética é como se uma arma apontada para você. A genética ruim, né?
digamos, todo mundo tem algumas coisas que não são boas, que você trouxe. Mas é o estilo de vida e, por exemplo, uma microbiota com aumento de permeabilidade, não desequilíbrio, que é o gatilho. Então, para mim, é tudo. É tudo. Então, a gente sabe que tudo começa com uma boa mastigação. Né? Também não adianta, você não tem uma boa absorção se você também não tem uma boa mastigação. Mas a gente viu muito isso, né, no curso da Denise, foi muito bom, da gente ver como essa parte toda do sistema digestivo ela está integrada. Então, não tem como você falar de todos os assuntos, viu como não dá para estudar pouco? Não tem como você estudar um assunto e estudar os outros. Uma coisa vai puxando a outra. E quando você Uma vê, coisa vai puxando a outra. Você já está com a cabeceira dessa altura de livros te esperando para... Como é que você não vai saber o que é uma modulação hormonal, mesmo sendo nutricionista? Você não vai fazer, mas você tem que saber. Até para estar direcionando para os médicos, para a sua equipe, né? Uma equipe que você trabalhe e possa ajudar o seu paciente. Então, para mim, é a base de tudo, porque a gente sabe que... E também o emocional, que vem coroando isso, que é um outro gatilho, que age no aumento da permeabilidade intestinal, né? E no aumento das intolerâncias alimentares. Perfeito. Que você pode trazer na sua herança genética. Ou não. Pronto. Né? Então, genética não é destino. Mas para mim é tudo. E para você? Não é, né? Tudo. Me conta, o que é para você? Antigamente, quando eu era um médico tradicional, a gente achava que era tudo, né? Mas hoje em dia, que eu vi o poder não só da nutrigenômica, como da epigenética na minha vida, porque eu estava fadado, entre aspas, se genética fosse destino, a ser diabético, hipertenso, hipotireoidismo, porque eu tenho pais, avós, de todos os dois lados com essa doença. Se eu enxergasse dessa forma limitada, eu ia falar que era o meu destino. Hoje, com 20 quilos a menos, eu era pré-diabético, hoje glicemia controladíssima, pressão controladíssima. Eu falo que a epigenética subjuga a genética se você souber trabalhar com isso, com certeza. Exatamente o mais importante. Exatamente, é que conhecer o seu patrimônio genético faz você usar melhor a epigenética, saber como você vai trabalhar isso aí. Que é silenciar, fazer a metilação, né? Que é o reparo do DNA de uma maneira adequada, da melhor maneira possível. Esse equilíbrio no reparo do DNA, né? Que entra sempre dentro do mesmo assunto, de combater a inflamação, estresse oxidativo, a gente pensar na nossa máquina fisiológica com a sua potência máxima ao máximo de anos possíveis, igual você falou. A saúde óssea, a saúde mental, e aí a gente sabe, na genética, qual é o nosso, digamos, calcanhar de Aquiles. Aonde que você tem que dar mais atenção. Os pontos durante uma vida. Não é bacana isso? Não, é maravilhoso. E de uma maneira leve, né? De uma maneira leve, sem noia. Porque você sabe que o mais importante não é o que você trouxe de gene. É o que você vai fazer com isso. Pronto. Foi assim que eu aprendi com o meu resultado, com o resultado do meu filho. Potencializou todo o crescimento dele. A redução do glúten não precisa tirar de novo. Mas para ele, imagina se você não sabe disso. Desde a infância. Como eu não soube. Eu tive que pagar o preço de ter também um problema de aumento de permeabilidade intestinal, intolerância alimentar, porque nem existia a parte genética, entendeu? Aí fui estudar estudar mais meu caso e o caso dos meus pacientes. E aí, tanto que hoje, muitos médicos me mandam, amigos seus, proctologista, no caso, me manda as pessoas quando eles não conseguem resolver, dá a diquinha ali na alimentação, não resolveu, manda para a doutora Priscila. Eu fico até lisonjeada. Muito obrigada. Muitos profissionais que eu não conheço, né, que confiam em mim, mas porque existe, a gente tem que trabalhar dessa maneira macro da visão e sempre começando na visão do intestino.
Se você não tem essa Excelente. visão na absorção dos nutrientes, você não consegue fazer a epigenética adequada. Não consegue absorver os nutrientes, né? Por isso que é um contexto, é o mesmo contexto. Pronto. Mesmo. Eu Se você me gosto deixar aqui, eu fico falando 2 horas. nada, mas eu gosto justamente, eu chamo pessoas diferenciadas e eu gosto de sugar conhecimento. Eu sou um pouquinho egoísta nesse sentido, porque essas lives são feitas para eu aprender também, me instigar, correr Que atrás isso, todo de mundo coisas aprende, a gente diferentes. aprende. A gente aprende todo dia, a gente aprende com o paciente, a gente aprende entre a gente, né? A gente aprende Verdade, todo dia. Não pode, a gente não pode parar de aprender, senão não tem verdade. sentido, né? E eu sempre peço para o meu convidado livros que mudaram sua vida, pode ser na área da saúde, da nutrição, e também livros gerais, que foi aquele livro que você leu que, opa, plantou aquela sementinha ali. Você- Quais seriam esses livros? Olha, livros assim que foi para mim foi divisor de água, foi que eu li do Deepak Chopra na época da faculdade, nessa época dos anos 90, que eu fui ver o ano que foi de lançamento. Era isso, foi quando eu entrei na faculdade, 90, 91, que eu comecei a entender que a nutrição não é só o que você come, que existe uma integração. E olha só, é o que a gente está falando hoje. Então, como já foi coisa que foi mudando durante a vida o meu contexto. Então, assim, na nutrição esportiva eu já comecei a ver de uma maneira diferente. Não era a suplementação e os macronutrientes. Então, sempre priorizando essa parte da saúde integrativa, da nutrição e da saúde integrativa. Depois disso, eu confesso que como a minha linha foi mais acadêmica, de estudar mais, do mestrado, doutorado, especialização, escrever um monte de monografia, aí fiquei viciada em artigo. Então, é mais artigo científico que eu vou buscando a cada dia, agora nessa nova paixão aí desses últimos anos, a nutrigenética. E eu gosto muito de livros que têm essa saúde, essa visão integrativa do ser humano, sabe? Que não pense só no que é melhor para comer, que pense que não adianta muito você se alimentar bem e ter emoções negativas que Nós vão também somos, aumentar. nós somos o que digerimos de alimento e o que digerimos de emoções, né? E aí a gente sabe também que a emoção é um outro fator, é um outro gatilho da epigenética. Por isso que não adianta, é muita presunção nós trabalharmos só com a nossa conduta nutricional e médica. As minhas consultas, elas nunca são objetivas, nunca. Porque precisa sempre ser uma coisa integrativa, sabe? Sistêmica da vida, de como é a rotina, para as pessoas entenderem que há uma mudança, é um conceito de mudança de qualidade de vida para sempre, e que isso é diário. Até nos nossos últimos dias a gente vai estar buscando isso. A nossa evolução, né? Nos Excelente. nossas características, por exemplo, que eu te falo que eu sou muito virginiana, eu sou muito perfeccionista, tanto que por isso, de repente, que me dei tão bem nessa parte de detalhe, né, da genética, gosto muito, mas é uma coisa que eu me pego também me preocupando muito com as coisas. Então, eu sei que é diário e que a gente precisa fazer esse trabalho, né? Tem que Assim estar como na alimentação. se policiando também, né? Para Exatamente, não estar se cobrando exatamente. muito, para não estressar muito. Exatamente. Então, Que a pronto. cobrança no dia a dia, né? Ela é grande hoje em dia. Verdade. Como que o pessoal te encontra e seus projetos futuros? Fala pra gente. Olha, no meu Instagram, DRA Priscila Marcondelli, né? Acho que você vai deixar aí depois, né, na live, se você puder deixar. E tem no link da bio, tem os meus contatos, né? E os meus projetos futuros, eu não me vejo fazendo outra coisa senão me aprofundar em todos esses temas que a gente conversou hoje, porque a gente está cada dia descobrindo mais coisas. Então, dentro desse contexto, né, a gente tem muito para evoluir. E eu espero poder
tá contribuindo para essa evolução. Assim como eu vi a nutrição lá atrás, também ver a nutrigenética crescer muito. E o meu sonho é essa, a integração entre os profissionais. E mais pessoas entenderem que não é essa nossa nutrição, né? E nossa medicina, não é isso. Mas é pensar que a gente é muito mais do que só alimentar, do que comer. A gente é também o que a gente absorve, metaboliza, e como a gente leva a nossa vida. Então, o meu projeto é continuar sendo um agente de mudança, na vida das pessoas, que é o que me motiva. Excelente. Eu sabia que essa live não tinha como não ser top, como foi. Eu agradeço você ter me convidado, foi muito bacana estar aqui com você, trocando figurinhas. Algum recadinho final assim que você falaria para as pessoas, para começar a fazer desde já, para tentar buscar a sua melhor versão? Tá, eu acho que é dentro desse contexto de entre se cobrar muito e também viver como se não houvesse amanhã, é você encontrar um equilíbrio em tudo que você faz. Um equilíbrio na alimentação, na atividade física, nos comportamentos e cada dia tentar melhorar um pouco em todos os sentidos. Não adianta muito a pessoa ser tudo, né, numa área, numa parte e depois em nada em outra. Comer muito, restringir totalmente algum grupo alimentar e depois ter aquelas compulsões porque deixou de comer aquilo. Então a palavra de ordem para mim é em busca do equilíbrio. É o que eu acho mais importante em todos os aspectos. Perfeito. Né? Foi muito bom. Tá? Vai ficar salvo no meu podcast, vai ficar salvo aqui no Instagram. E Você também... é muito chique. Nada, tô engatinhando ainda. Muito chique. E também no meu canal do YouTube. Então, o pessoal que tá com medo aí de se perder, não vai se perder, não. Fica com Deus, gratidão sempre. Você também, você também. Tudo de bom aí, que nossos caminhos se cruzem mais vezes. Não tenho dúvida. E carpe diem. É. Carpe diem, em busca do equilíbrio. Tchau, boa noite. Um beijo, tchau, até.